Bom dia a todos. Mais uma vez aqui o meu mundo, o mundo que eu criei, que eu coloquei numa caixinha e tento preservar ele, né? Como todos nós tentamos preservar nossas conquistas, criamos os nossos medos em cima do que a gente já conquistou. Sim, o que eu tenho certeza é que todo lugar que a gente tá, isso é da natureza humana, a gente cria labels, né? A gente cria uma caixinha e tenta colocar tudo dentro dela pra gente conseguir, sei lá, limitar, porque nossa visão é muito limitada, né? Eu espero que todos estejam bem. Hoje tá um dia bem nublado aqui, mas espero que essa mensagem, esse vídeo chegue a vocês, todos estejam bem. Como eu disse no vídeo anterior, né, vou começar a gravar vídeos e, e falar um pouco tentar falar um pouco dos livros que li nesses últimos 2 anos, do entendimento, porque em algum momento na minha vida, né, não que eu tenha conquistado muita coisa, na verdade eu não conquistei nada, a gente tem uma ilusão de que tem alguma coisa, porque a gente tenta colocar nossas coisas numa caixinha, como se tivesse feito um esforço enorme e a gente se acha no direito de defender isso, né? E na verdade no final você vê que nada disso vai preencher ou preenche o que a gente realmente quer da vida. A gente acaba esquecendo dos valores reais, do que é real, e fica dando vazão a muita irrealidade, ainda mais nos dias de hoje, que são dias que as pessoas estão se baseando somente na imagem, né? Na autoimagem. Eu, esses últimos 2 anos, assim, eu passei por muita coisa. Eu e entendo também que toda a minha vida que eu passei foi para chegar nesse momento e que esse momento, como a gente fala, voltou a estaca zero, mas eu pretendo falar um pouco e descobrir um pouco sobre aonde que eu tenho que ir e o que é que eu estou fazendo aqui, né? Quais são os meus objetivos, por que que a gente existe, sei lá, meio filosófico, a gente fica pensando coisas que a gente quer ganhar o mundo e no final a gente vê que o mundo não deixa a gente preenchido. Eu tô aqui no interior de Santa Catarina. Eu vim ficar um pouco aqui em silêncio. Descobri que eu não precisava agir muito, né? Eu tinha uma percepção de ação e que para fazer as coisas acontecerem e que o mundo entrei na entrei no, na engrenagem, né, do mundo, né? De correr atrás, fazer como se fosse uma máquina, né? E na verdade que eu descobri que tô descobrindo ainda, né? Porque eu não sou nenhum guru, não sou nenhum mestre, eu não sou, mas eu sou o que eu sou. E me entendendo, procurando algo no mundo, sendo que estava dentro de mim. Todo momento, tudo que eu queria saber. E estou aprendendo isso. Cada mais que eu cavo ali, eu entendo mais coisas. E isso está sendo bem interessante, para mim está sendo transformador. Como disse, eu vou trazer alguns livros. Vou tentar fazer alguns vídeos dos livros sobre espiritualidade, confiança, de como lidar com as coisas, religiões, né? A gente fala de
tem essa briga de religiões, mas eu vou trazer uma visão, vou tentar trazer uma visão das religiões, tentar evitar dogmas, né? Porque acho que é o que quebra muita religião. E a gente gosta muito de generalizar e colocar as coisas em uma caixinha, né? A gente pega alguma coisa, a gente usa a nossa visão, os nossos sentidos que são bem limitados e tenta colocar numa caixinha, tudo, qualquer coisa a gente tenta colocar numa caixinha e dar nossa percepção, ter um conceito das coisas. Esse aí é aí que está o problema, né? A gente tenta colocar, cria um mundo e a nossa mente engana a gente, né? A gente cria conceitos, descreve, a gente não tem uma visão do todo, mas a gente quer ter essa visão. E a partir dessa visão que a gente cria medos. Eu não sei se eu consegui explicar bem, mas essas leituras eu pretendo trazer em forma de capítulos e a gente falar sobre esses capítulos. Eu entendi bastante coisa, assim, desde a cosmologia, conceitos de criação do universo que se identificam muito com o que a ciência fala hoje em dia, conceitos do que estamos fazendo aqui, conceitos de ideias de como a gente pode melhorar. Não que eu seja a melhor pessoa do mundo, longe disso, mas um dia eu vou ser. Eu vou tentar ser, eu vou procurar ser uma pessoa melhor, né? Então hoje é o que eu posso fazer, hoje tentar ser melhor do que ontem. Começar a enxergar as coisas diferentes, né? A gente tem uma visão muito superficial. Eu acho que a gente vive numa ascensão de superficialidade muito grande, assim, com as redes sociais, né? A gente nunca consegue viver o agora, assim. A gente tá com a cabeça, a ansiedade lá em cima, né? Pelo menos o que eu passo, o que eu passei e tô tentando melhorar a gente, né? Quando a pessoa tá conversando com você, você tá realmente ali com a pessoa. Como a gente coloca as coisas na caixinha, a gente já cria problemas, então a gente tá pensando no problema de amanhã. A gente tá pensando nas coisas que podem acontecer. Então nossa mente sempre tende a pensar o negativo, sendo que a gente poderia vivenciar esse agora, né? Tá com a nossa presença ali, né? Então, assim, a palavra correta que eu falo é presença. Será que você está exercendo a sua presença? Será que eu estou exercendo a minha presença? A gente precisa estar presente em qualquer situação, seja ela ou seja boa ou seja ruim. A gente precisa estar presente para vivenciar aquilo ali. As situações ruins são aprendizados. Não adianta a gente querer colocar labels, né? Colocar as coisas na caixinha porque elas vão voltar, sabe? Eu acho que o que eu falo é que é muito importante a gente estar presente agora. Com essa ideia de vídeos rápidos, de redes sociais, de autoimagem, a gente está perdendo a nossa essência. E eu vou trazer um pouco desses livros, pretendo criar esse canal aqui, né, de comunicação com vocês. Eu achava que eu não estava pronto, mas eu vi que era uma coisa da minha mente. Então eu vou trazer pouco a pouco o que eu já li, né? Eu fiquei esses últimos 2 anos, eu li muitos livros, muitos livros referentes a esses tipos de assunto, né? De como a gente se aproximar da gente mesmo. A ideia é essa, porque a gente está perdendo a nossa essência. E eu tenho uma história de vida que já passei por várias coisas, acho que não vem ao caso, né? Porque se eu ficar me vitimando, é praticamente ego, né? Porque o ego age de duas formas. Ou ele se acha melhor que os outros, ou ele se acha pior que os outros. Então, tende a agir dessas duas formas. Quando acontece isso é ego, né? De eu sou coitadinho ou de eu sou foda. A gente aprender a viver a presença, a respeitar todos. E, acima de tudo, não julgar ninguém. Cada um tem sua história.
eu gosto de falar muito que o que vale é a intenção. E a intenção de qualquer situação que aconteça. Então, a intenção é o agora, né? Então, se você está fazendo alguma coisa com boa intenção, sempre, isso é o que vale. No momento que você vive essa presença que é o agora, né? Seja no trabalho, seja qualquer coisa que você está fazendo, você vai ver realmente a sua presença e vai ver com amor. Tem alguns que chamam de presença, tem alguns que chamam de Deus, tem alguns que chamam de universo, né, natureza, o que seja. Eu não vou entrar no mérito de religião, eu sei que isso é muito controverso, né? Mas eu acho bem importante a gente se conectar com a gente mesmo e parar de dar atenção ao mundo, sabe? Porque é o mundo que está entrando numa vertente de queda e as pessoas estão se autodestruindo, se julgando, colocando labels, no final tentando definir quem está certo ou está errado. Então a pessoa dá a opinião dela do certo ou do errado conforme a caixinha que ela montou, o que ela vê, com os sentidos limitados, né? Com nossos sentidos limitados. A gente tem nossos sentidos limitados de escuta, de audição, de visão, né? De tato, de olfato. E a gente cria, né? A gente pega aquele objeto, ou aquela pessoa, ou o que seja, aquela informação, né? E tira nosso conceito com base no que na nossa vivência e o que tem na nossa mente. E eu falo para você que você não é sua mente. A gente tem que entender que a gente não é a nossa mente. Isso é o mais importante. O problema está aí. A gente se identifica com a nossa mente. A nossa mente, as nossas emoções, muitas vezes, querem dominar nós, a nossa presença. E aí a gente acha que é aquilo ali. Então começa esse julgamento, não só julgamento aos outros, mas julgamento a nós mesmos, que a gente é um merda, ou que a gente não pode fazer nada, né? Então, quando vir pensamentos, deixa passar. Eu acho que vão ter dias que eu vou falar sobre esse assunto, só estou dando um spoiler. Eu acredito muito que a gente tem uma força enorme e que a gente é ligado totalmente ao universo. A gente só precisa se achar novamente. De qualquer forma, eu quero desejar um bom dia a todos, que esse dia seja maravilhoso. Essa quarta-feira, hoje é dia 2 de abril de 2025. E espero que todos estejam bem, que o universo, que Deus traga o sucesso, a saúde, o bem-estar e que a gente encontre a nossa presença, que a gente viva realmente hoje, né? Que mate essa ansiedade do amanhã. Tenha um ótimo dia. Gratidão.